E a gente vai ter agora o nosso conteúdo sobre irrigação como agente transformador na cafeicultura. Tema importantíssimo também dentro da porteira. Vamos chamar o nosso convidado, Carlos Sanches, que é diretor da Netafim. Vai falar sobre esse tema importante, então, a irrigação como agente transformador na cafeicultura. Carlos, seja muito bem-vindo. Vou esperá-lo subir ao palco. Por Obrigado. favor, seja bem-vindo. Ah, sim, vai usar outro microfone. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria dizer que é uma alegria enorme estar participando do Encof 2021. Eu já tenho 16 anos trabalhando com irrigação. Tive a oportunidade de, em um momento da minha jornada profissional, trabalhar em campo, especificamente com café. Então, tenho aqui o desafio de falar um pouquinho dos desafios que a gente tem para transformar a cafeicultura irrigada. Eu queria começar a minha fala trazendo um tema bastante importante, falando um pouquinho do papel da irrigação na produção de alimentos. E o Brasil é um protagonista super importante, principalmente pelo fato do Brasil ele ter 3 fatores essenciais para a produção. Dentre eles, o primeiro é a disponibilidade de água. Então, a nossa geografia, o nosso país, ele é riquíssimo no recurso hídrico. Nós temos um clima favorável, onde é possível, em algumas geografias do Brasil, fazer até 3 ciclos de culturas anuais, por exemplo, e que em outros lugares do mundo não é possível que isso aconteça. E nós temos aí a maior extensão de terras agricultáveis do planeta. Então, de fato, o país, o Brasil, ele é o grande protagonista para endereçar a produção de alimentos. Então, números da FAO, segundo a FAO, 40% da demanda adicional de alimentos para atender o crescimento da população mundial, ela tende a vir do Brasil, e principalmente porque o Brasil ele tem esse potencial de expandir a sua agricultura. Outro ponto importante que eu queria trazer aqui para essa discussão é o papel que a irrigação tem nesse contexto como um todo. Então, para cada 1 hectare que a gente agrega à irrigação, eu estou agregando outras 6 toneladas de alimento. Isso são números médios entre todas as culturas, mais 1 hectare irrigado, eu estou agregando ao modelo de produção 6 toneladas de alimento. Então, o ponto principal aqui o Brasil é o protagonista e a irrigação tem um papel super importante em potencializar essa produção de alimentos. E aí vem a pergunta, e por que o Brasil, na sua história, por que nós temos aí só 5% da nossa área irrigada? Por que o Brasil não expandiu mais do que 5% até os dias atuais? E eu queria dividir essa resposta em 3 grandes grupos. O primeiro deles é que nos últimos 30 anos, o Brasil investiu fortemente em infraestrutura, escoamento, logística, trabalhos de fertilidade de solo, correção de solo, armazenagem, entre outros. Então, o enfoque principal, ele foi priorizado nesses elementos que eu acabei de citar. Tem um segundo grupo, que ele é muito relevante também, que é a dificuldade que o agricultor tem para mensurar o valor da adoção de uma tecnologia na propriedade. Isso nem sempre é muito fácil, e cabe a nós técnicos mostrar isso de forma clara e objetiva, quais são os reais ganhos que o agricultor tem com a adoção de tecnologia na propriedade. E por fim, se a gente pegar um cenário aí de 30 anos, 1 hectare de café, ele custava aí de R$ 500, R$ 800 a R$ 2.000 por hectare.
E hoje esse mesmo hectare, depois de 30 anos, né, algumas regiões ele pode valer muito mais do que R$100 mil por hectare. O que acaba justificando muito mais o investimento em tecnologia na propriedade. Quando a gente pensa no cenário e o potencial, como que a gente pode imaginar o futuro da irrigação no Brasil aí nos próximos anos, né? Hoje a gente tem irrigado cerca de 8,2 milhões de hectares. Esse número ele contempla não só a irrigação mecanizada, a irrigação mais profissional, mas a irrigação de aplicação de vinhaça em cana-de-açúcar, que são mais 2 milhões de hectares, e com uma projeção de um crescimento em 20 anos de mais de 50%, chegando aí pouco mais aí de 12,4 milhões de hectares, de um potencial na prática que pode chegar aí a 38 milhões de hectares, com boa infraestrutura, né, com um bom clima, um bom solo, um bom ambiente para que esses campos sejam irrigados. Quando a gente traz isso para o cenário do café, né, quanto do nosso parque cafeeiro é irrigado? Né, e eu queria trazer aqui o número para vocês. São 450 mil hectares que hoje aproveitam dos sistemas de irrigação. Esses sistemas, essa irrigação está distribuída basicamente em 6 estados na nossa geografia Brasil, e com destaque importante aí para o Espírito Santo, né, com a irrigação do café Conilon, e o estado de Minas Gerais aí com a irrigação do café arábica. Qual que é o ponto mais importante e que eu queria dividir com vocês? 20% do parque cafeeiro é irrigado, né? Então, 450 mil hectares de 2,2 milhões, mas que representam 40% da produção nacional. Então, vejam a importância, né, que a irrigação tem em ofertar café, que é a moeda aqui do nosso jogo. E aí, falando um pouquinho dos desafios dos agricultores, né, o que o agricultor enfrenta no dia a dia da propriedade, vamos começar falando um pouquinho do volume e da distribuição de chuva. Então, quando a gente pensa na geografia de café, eu tenho áreas que vão aí desde 1.200 milímetros até regiões com mais de 2.000 milímetros. A grande palavra aqui é como essa distribuição dessa chuva está ocorrendo, né? Então, em muitos momentos, eu tenho, por exemplo, na fenologia, quando eu estou lá enchendo o grão de café, se eu tenho um veranico, 3 ou 4 semanas sem água, todo o trabalho, todo o investimento feito naquela lavoura, ela acaba sendo comprometido. E aí eu trago uma outra informação bastante interessante. Vocês podem ver aqui, nessa linha vermelha, esse aqui é um quadro mostrando a disponibilidade de água no solo, e a linha vermelha mostra a disponibilidade positiva na região de Varginha, Minas Gerais, durante todo o ano. Vejam que durante aqui os meses de agosto e setembro, eu tenho um pequeno déficit hídrico, que é justamente a fase fenológica da planta, que o café está em descanso, se preparando para o florescimento, e o balanço, basicamente, ele é positivo durante todo o ciclo do ano. A linha vermelha é uma média dos últimos 50 anos. Né? O que aconteceu aqui na linha verde? Esse aqui é o ano de 2018. Né? Vejam que a disponibilidade de água do solo começou a ser negativa a partir do mês de março, final do mês de março, abril, eu já comecei a ter déficit hídrico de água no solo. Esse déficit chegou a quase 300 milímetros e ele só retomou com as chuvas final de novembro, começo de dezembro, para um balanço positivo. Depois a gente tem um ano de 2019, que é a linha em azul, que foi um ano muito semelhante ao balanço hídrico típico da região. Então o ponto aqui, pessoal, é que cada ano é um ano. Né? 2021, a gente também enfrentou uma estiagem nas regiões cafeeiras bastante severa, e a irrigação ela tem como objetivo
minimizar esses efeitos climáticos que acontecem ano após ano. Outro desafio que o cafeicultor enfrenta no dia a dia é com relação ao custo de produção. Então, o custo de produção, quando a gente pega aí mão de obra, insumos, máquinas, né, esse é um desafio diário. Nós estamos agora no momento, por exemplo, que os fertilizantes eles estão, por exemplo, 100% mais caros comparando a um período de 12 meses, né? E o fertilizante ele é o principal constituinte, por exemplo, do custo de produção do cafeeiro. Quando a gente pensa em mão de obra, cada vez mais difícil encontrar mão de obra qualificada para se trabalhar a cafeicultura. Então, por isso que o ponto aqui principal nós temos que ter o custo de produção sob controle, né? E a gente costuma muito dizer em reduzir o custo de produção para cada saca produzida. Não quer dizer que eu não tenha que colocar investimento na propriedade, mas é fazer uma saca de café com custo de produção menor. Esse é o ponto principal. E aí, o café passa a ser notícia, né? Eu trouxe aqui um grupo de notícias desde 2014, que a seca afetou a produção desse ano. 2017, melhora de preço em função da seca novamente. 2020 não deve ser um ano maior do que 2018, mais uma vez por causa da seca. Também aqui falando um pouquinho dos fertilizantes, com uma alta de 100% nos preços do fertilizante. Então isso faz parte do desafio diário do agricultor, né? É a realidade do cafeicultor que tem que enfrentar seca, variação térmica e controlar e otimizar os seus custos de produção. E principalmente para que no final ele não tenha uma quebra de safra e ele consiga manter a rentabilidade dentro da propriedade rural. E aí eu queria trazer agora, eu fiz toda essa introdução trazendo para o ponto principal aqui da minha conversa com vocês e trazendo essa pergunta, né? Por que irrigar o cafeeiro? E eu queria dividir em 4 pilares que sustentam a irrigação do cafeeiro. O primeiro deles é a otimização do uso dos insumos, né? Esse é uma das dores, né? Como eu falei anteriormente, o custo de produção ele tem que estar sob controle. E muitas vezes, se eu faço um investimento na lavoura, seja muda, seja material genético, seja fertilizante, seja os defensivos agrícolas, e aí eu tenho uma quebra de safra, eu comprometo todos esses insumos que de fato foram aplicados na lavoura. Então a irrigação permite, né, você otimizar toda essa utilização dos insumos aplicados na lavoura. E adicionalmente a isso, parte dos insumos também podem ser aplicados através do sistema de irrigação. Outro ponto importante e que tem que fazer parte do jogo irrigação é a melhoria da produtividade. Então a irrigação, que não é só a aplicação de água, mas é a aplicação de água mais nutrição, ela tem que potencializar, né, a produção do cafeeiro, e esse é o objetivo. Naqueles momentos que a água, ou a falta de água, ou uma deficiência nutricional, ela está comprometendo a produção, a irrigação ela vem aí para suprir esse momento específico. Outro ponto importante, e aqui eu queria trazer o conceito de sustentabilidade, mas a sustentabilidade do ponto de vista da irrigação. Hoje, a nossa mensuração principal é quantos milímetros eu gasto para fazer uma saca de café. Essa nomenclatura a gente chama de produtividade da água, e a produtividade da água é nada mais do que quantos milímetros eu gasto para fazer uma saca. E aí, um cenário muito simples para dividir com vocês, né? Se uma lavoura que não tem irrigação, ela recebeu 2.000 milímetros de chuva, e ela produziu 20 sacas por hectare, a conversão dessa lavoura é que ela, a cada 100 milímetros ela faz uma saca. Se eu tenho uma fazenda vizinha com irrigação, que recebeu os mesmos 2.000 milímetros de chuva,
mas que agregou outros 500 milímetros de irrigação naquele momento crítico que faltou água para a planta, e no final da safra ela produziu 50 sacas por hectare, a conversão dela é 50 milímetros para fazer uma saca de café. Então, essa é a moeda que traz a sustentabilidade para a irrigação. É o menor aplicação de água, menos milímetros para fazer uma saca de café. E por fim, né, no final, o sistema ele tem que ser sustentável também do ponto de vista econômico e remunerar o agricultor. Para que o agricultor se sustente na atividade, ele tem que implementar a irrigação e ganhar mais dinheiro no final de uma safra. Então esse é o princípio básico e esses são os 4 pilares que sustentam a adoção de irrigação no cafeeiro. Eu queria dividir um caso com vocês, e eu coloquei aqui uma interrogação como um caso de insucesso. Eu tive a oportunidade de acompanhar esse projeto durante a minha trajetória trabalhando com café no Cerrado Mineiro. Diogo Tudela é um produtor do Cerrado. Em 2000, ele implementou um projeto que era o projeto mais tecnificado que poderia existir para a época. Então, era um projeto de 200 hectares. Para a época, esse projeto ele tinha toda a automação elétrica, né? Ele tinha 4 bombas injetoras de fertilizante para atender diferentes fenologias de plantas de café. Eu tinha café plantio, tinha café mais adulto. Então, tinha 4 bombas de fertirrigação. E aí, eu comecei a trabalhar 2005 para 2006 com o Diogo e me deparei com essa situação, né? Que o Diogo nunca mais compraria um projeto de irrigação. Essa realidade não era para ele, era muita mão de obra, ele não tinha critérios de como de fato irrigar e fertirrigar e que irrigação não era para ele. E aí isso para mim foi um desafio pessoal muito grande e eu passei a entender um pouquinho por que o Diogo tinha colocado um projeto tão tecnificado, mas ao mesmo tempo ele não conseguia extrair valor desse projeto. E aí eu entrando dentro do modelo de produção da fazenda, eu comecei a entender que a equipe, começando pelo proprietário, que é o próprio Diogo, quanto os gestores e supervisores de irrigação, nenhum estava capacitado para operar um projeto desse nível. Então, coisas básicas, eu não estou falando nada de muito complexo, né? Mas práticas simples de manejo de água, manejo de fertilização que não eram adotados. Para vocês terem uma ideia, o Diogo ele não sabia, quando eu começo a injetar fertilizante na casa de máquina, o fertilizante ele leva um certo tempo para chegar até o ponto mais distante do projeto, o que a gente chama de tempo de avanço. E ele não conhecia, eu não sei, nunca ninguém me falou do tempo de avanço. Então, o ponto para mim, ponto que eu queria trazer aqui para vocês, que um projeto de irrigação, ele não é só a tecnologia de irrigação em si, mas ele passa por um processo tão importante quanto, que é a capacitação da propriedade, e diga-se propriedade como proprietário e operadores, de quais são os critérios básicos, qual é o feijão com arroz que deve ser adotado para que eu, de fato, consiga extrair valor da propriedade. Não adianta eu pensar que eu vou colocar o sistema de irrigação mais avançado, vou apertar um botão e meu café vai produzir 50, 60 sacas, né? Então passa por todo um processo de educação, de capacitação, que faz parte do jogo. Então, depois, dito isso, né, o Diogo, ele deixou de ser um caso de sucesso e passou a ser um caso de sucesso. Ele ampliou um segundo projeto, ele fez um upgrade nesse projeto antigo. 2017 ele comprou um novo projeto, um projeto já com a tecnologia subterrânea, que eu vou mencionar aqui para vocês nos próximos minutos também. Então, eu trouxe esse caso porque essa é uma mensagem bastante relevante aqui da nossa conversa. Não basta eu ter um sistema mais moderno possível, se eu não consigo manejar, se eu não consigo operar ele da forma com que ele deve ser de fato operado. E o resultado do Diogo fala-se por si só, né? São 13 colheitas,
ele tem aqui durante os 13 anos uma poda que foi feita, 2018, desculpe. Teve uma geada na safra de 2020 e, mesmo assim, ele tem aí uma média de 13 colheitas com produtividade aí acima de 50 sacas. Então é isso que a gente busca, é isso que a gente quer com a irrigação, né? No médio e no longo prazo, sustentar, né, um modelo de negócio na fazenda que, de fato, remunere o agricultor. Um outro caso que eu queria dividir com vocês já é um caso de uma região tradicional, região sul de Minas, que não tem a tradição da irrigação. E esse trabalho que foi feito junto com a Fundação Procafé, ele foi um marco muito importante na história da irrigação no sul de Minas. Foi o primeiro trabalho profissional, esse é um trabalho científico que foi realizado, né, para trazer informações para o cafeicultor que se de fato vale a pena ou não vale a pena irrigar o café no sul de Minas. Nós começamos, esse trabalho começou aí no ano de 2006, e aí em 2007, uma primeira análise já mostrava uma diferença bastante interessante entre a lavoura de sequeiro, que só recebia a água da chuva, versus a lavoura irrigada e fertirrigada, com relação ao pegamento da florada. Então vejam que para a lavoura de sequeiro, a análise do abortamento foi de 32%, versus a lavoura irrigada e fertirrigada com 12% de abortamento. A primeira colheita, 2008, nós tivemos 13 sacas por hectare no tratamento de sequeiro, contra 48 sacas por hectare na lavoura irrigada e fertirrigada. E aqui eu trago uma imagem para ilustrar um pouco o desenvolvimento desses cafeeiros, né? À direita aqui eu tenho a lavoura fertirrigada e à esquerda aqui eu tenho o tratamento de sequeiro. Então, fica muito fácil ver a diferença do crescimento vegetativo aí das plantas, que está diretamente aí relacionado com o potencial de produção. Trazendo aqui um histórico de 5 anos, né, de dados, para fazer a história um pouquinho mais curta, existe uma diferença de 16 sacas, então a média de produtividade do sequeiro foi de 50 sacas por hectare, versus 66 sacas por hectare. Esse aqui é um Catuai vermelho IAC 144, né, que depois de 5 colheitas teve um acréscimo de 16 sacas por hectare, mesmo numa região tradicional, que é a região sul de Minas, né, mostrando que a irrigação também tem oportunidades para trabalhar no sul de Minas Gerais. Bom, e falando um pouquinho da evolução do sistema, né, o sonho de um irrigante de café que trabalha com gotejamento sempre foi colocar esse tubo enterrado. Por quê? Porque o tubo na superfície, ele traz um grau de complexidade maior em algumas práticas, principalmente em alguns tratos culturais que são feitos no café. Seja capina, seja insetos, seja roedores. Então o tubo na superfície, de certa forma, ele traz um operacional um pouco mais complicado ao cafeicultor. E aí, com o advento de gotejadores desenvolvidos especificamente para a situação de trabalhar enterrado, que são os gotejadores anti-sifão, que ele fecha o orifício de saída de água e não permita que nada entre de fora para dentro, começou-se um trabalho muito forte de desenvolvimento do gotejamento subterrâneo para café. E aí a pergunta é, quais são as barreiras que precisam ser vencidas, né? E a primeira grande delas é o sistema radicular. Eu sou um apaixonado por raiz de café. Quando eu estou com uma planta de café, eu gosto de entender como está o sistema radicular dessa planta. E a raiz, de fato, é um desafio. Por que ela é um desafio?
Porque a raiz ela tende a procurar sempre o último ponto de emissão de água, que é o gotejador, e existe um risco dela entrar no orifício e fazer o que a gente chama de intrusão radicular. Né? Então essa, há 20 anos atrás, era uma das grandes preocupações que a gente tinha quando a gente pensava em desenvolver o gotejamento subterrâneo para o café. E aí algumas práticas que deram errado no passado, né? Vejam esse exemplo aqui. Esse aqui acho que foi a primeira grande tentativa há mais de 20 anos de enterrar tubos gotejadores para irrigar o café. Vejam que o tubo gotejador ele está a mais de 1 metro de distância do tronco da planta e a mais de 1 metro, mais de 1 metro de distância do tronco da planta e mais ou menos 1 metro de profundidade. Então, todo o alvo radicular, né, aquela maior concentração de raízes, esse sistema ele não está endereçando, ele está totalmente distante. Então, esse é uma das práticas que, de fato, deram errado. Mas esse trabalho é um trabalho, talvez um dos trabalhos percussores, feito de forma bastante criteriosa, que começou em 2005, também aqui no Cerrado Mineiro, a Fazenda Santa Bárbara, e que através de alguns critérios, né, foi enterrado o tubo gotejador específico para trabalhar essa situação e, como vocês podem ver nessa imagem aqui, a 30 centímetros de distância do tronco e uma profundidade mínima para esconder o tubo gotejador. Eu não preciso colocar esse tubo a 1 metro de profundidade. Eu preciso esconder ele para que eu não comprometa nenhuma prática agrícola que futuramente vai ser utilizada na propriedade. Um segundo ponto importante é o desenvolvimento de um protocolo para a aplicação de um inibidor radicular através do sistema de irrigação que cria uma condição, uma barreira química para que a raiz chegue perto dos gotejadores. Né? Então, no ano aí de 2006 foi desenvolvido esse protocolo, é um protocolo para aplicação de inibidor radicular, princípio ativo Treflan. Também existem outros produtos como pendimentalina, que também pode ser utilizado, que tem como função, né, ela não se movimenta no solo, ela não é absorvida pela planta de café, mas ela cria, ao sair junto com as gotas de água de irrigação, ela cria uma barreira química que a raiz não consegue mais chegar próximo do gotejador. E isso trouxe muita segurança em trabalhar com essa tecnologia. E vejam que depois aí de 10 anos de implementado esse projeto, né, o sistema ele se encontrava com performance, com distribuição de água acima de 90%. Então aqui em 2014, a avaliação que foi feita chegou aqui em 94% de uniformidade de distribuição de água e no ano seguinte 91%, ou seja, atendendo a um sistema com altíssima uniformidade de aplicação de água e, consequentemente, nutrientes. Hoje, existem mais de 30 mil hectares já irrigados com a tecnologia subterrânea, isso já é uma realidade, já faz parte do modelo de produção de muitos irrigantes do cafeeiro, né? E graças a esses trabalhos que trouxeram conceitos de projeto preparado para essa situação e protocolos agronômicos também que permitissem essa utilização. Essa é uma propriedade que faz a utilização da tecnologia subterrânea e vejam que a análise realizada aqui mostra que para manter, né, os custos operacionais para manter o tubo gotejador na superfície, ele gira em torno de R$500 por hectare por ano. Então, entre o momento de colheita, que às vezes eu tenho que remover o tubo, ou se eu passo com uma trincha, eu corto, eu tenho que vir reparando o tubo gotejador, esse processo ele custa, na média, R$500 por hectare. E a partir do momento que eu tenho a tecnologia subterrânea, esse custo ele cai expressivamente, né, girando aí em torno de R$50 por hectare. Então esse é um benefício que está
diretamente ligado aí no dia a dia operacional da propriedade irrigante. Outro ponto importante, e que eu queria explorar um pouquinho com vocês também, é que a irrigação, ela não foi desenvolvida só para água. Na verdade, ela nasceu com o objetivo de aplicar água naqueles momentos que falta água para a planta. E aí depois se observou que existe muita sinergia de aplicar água mais nutrição, né? Quem é o veículo que vai levar o nutriente para dentro da planta é a água. Por que não aplicar os dois juntos, né? E é o que a gente chama de nutri-irrigação. Ou seja, você tem a oportunidade de todas as vezes que está irrigando, colocar os elementos nutricionais que a planta precisa para desenvolver de forma plena. Então a gente costuma dizer que é nutrindo a sua lavoura gota a gota. E aí eu queria trazer um trabalho, agora não mais de café arábica, mas também mostrar a importância que o café Conilon tem no modelo de produção irrigado. Essa é uma fazenda que está localizada aí no sul da Bahia e que em 2013 ela fez a implementação de 5 projetos que juntos somavam 250 hectares. Essa propriedade ela tem uma particularidade muito grande, porque essa fazenda ela não tinha disponibilidade de água para irrigar toda essa área. E ela se preparou para isso, ela construiu uma infraestrutura de armazenamento de água para endereçar esses 250 hectares. E, para isso, ela precisa fazer um manejo rigoroso, né? É uma fazenda que implementou manejo de irrigação por tensiometria e sensores volumétricos de solo. Então, é uma fazenda que, de fato, ela só irriga quando precisa irrigar. Ela tem ferramentas que ajudam a tomar a decisão. E muito mais do que isso, ela implementou um protocolo de trabalho com extrator de solução de solo, para também monitorar as aplicações nutricionais que foram desenvolvidas nessa propriedade. E aqui é muito interessante, se vocês tomarem em conta essa tabela aqui programada durante os meses, essa aqui é a recomendação básica do INCAPER para o café Conilon, de acordo com a extração, de acordo com a expectativa de produtividade da lavoura versus a extração nutricional de cada um dos elementos. E aí o protocolo, o INCAPER, dizia em 20 aplicações durante cada um dos meses. E através desse trabalho com o monitoramento da solução do solo, de fato, o que foi aplicado foram esses números que vocês veem aqui na próxima coluna, né? Que foi muitas vezes menor do que o recomendado, mas que através das mensurações que foram realizadas, mostrando que existia uma concentração de sais efetiva para a planta e que não de fato eu precisaria agregar mais, né? Então esse é um campo extremamente produtivo, né? Que no final vejam como é que está o sistema radicular aqui desse café, mais uma vez um enfoque importante para o sistema radicular, uma imagem mostrando um dos reservatórios de armazenamento de água, mas o ponto-chave dessa propriedade é que ela conseguiu manter uma lavoura altamente produtiva e com uma economia de fertilizantes que girou em torno de 40% quando comparado às recomendações básicas feitas pelo INCAPER. Então, pelo simples fato de você, toda vez que irriga, poder colocar os nutrientes junto com a água de irrigação e de monitorar a campo isso, né, vejam o potencial e a oportunidade que existe, né, para melhorar uma daquelas linhas que eu melhorei para vocês anteriormente, que é a linha dos insumos, do custo de produção. A gente sabe que o fertilizante é um constituinte importante do custo de produção do café e fazendo um trabalho com bastante critério, é possível sim manter a lavoura num alto nível nutricional, mas economizando fertilizantes. Outro tema, e que faz parte do modelo de negócio irrigação, é a proteção de cultivos ou a aplicação de produtos químicos, orgânicos e biológicos através do sistema de irrigação.
Então essa também é uma outra oportunidade que o sistema confere ao agricultor, né? Desde que o produto seja solúvel e sistêmico para a planta, eu posso utilizar o sistema de irrigação como veículo para a aplicação desses produtos. Dividindo aqui alguns trabalhos que foram realizados também para controle de ferrugem, né? Comparando testemunha com a irrigação e o método tradicional de aplicação. Vejam que aqui a linha vermelha é a infestação de ferrugem e tanto o modelo tradicional quanto o gotejamento tiveram a mesma eficiência no controle de ferrugem. Quando a gente pega aqui o bicho mineiro, da mesma forma, né, comparando testemunha com o método tradicional, /biquíni versus a irrigação, em vermelho aqui eu tenho o nível de infestação, em azul a aplicação pela irrigação e em verde aqui a aplicação tradicional via barra. Então o ponto principal aqui é que se o sistema for bem concebido e se ele tiver com boa performance de uniformidade de distribuição de água e nutrientes, eu posso utilizar o sistema também para fazer a aplicação de químicos, biológicos e orgânicos também. Outro tema que vem bem de encontro com essa situação atual que os cafeicultores enfrentam é a geada, né? E principalmente para aquelas lavouras que puderam ser podadas. Em alguns casos a gente sabe que de fato o café precisou ser replantado, mas aonde houve oportunidades ou para fazer uma recepa ou para fazer um esqueletamento, vejam que a irrigação também tem um papel importante na recuperação vegetativa dessas lavouras, né? Tanto pela oportunidade de aplicar água no momento certo, também quanto aplicar os nutrientes que a planta precise para se recuperar desse momento aí de estresse que ela vivenciou. Bom, e falando um pouquinho do mundo digital, acho que não tem como a gente endereçar uma conversa sem pensar na digitalização das coisas, né? Hoje a gente não consegue mais sobreviver sem o nosso aparelho de telefone, é incrível. A gente fica conectado, não 24 horas, mas se não for 16 a 18 horas por dia, a gente está conectado ao telefone. E a gente consegue fazer tudo pelo telefone. A gente consegue, desde comprar uma comida, utilizar nossas redes de relacionamento, fazer uma reserva de hotel, utilizar um aplicativo que eu uso para exercício ou outras coisas, fazer uma reserva de hotel. E aí eu pergunto para vocês, e como é que a irrigação ela se endereça nesse conceito como um todo, né? E aí eu digo para vocês que a irrigação, o grande passo futuro da irrigação passa pela digitalização também. Eu costumo dizer que não vai ser um novo gotejador com um labirinto um pouquinho diferente que vai mudar todo o cenário da irrigação, mas que o que de fato vai impactar e trazer valor para o agricultor é a digitalização da irrigação. A irrigação ela tem que passar por esse processo também. Hoje já existe uma ferramenta que endereça esse tema e que basicamente ela faz 3 em 1, ela atua em 3 frentes diferentes. A primeira frente é a frente de monitoramento. Então, quanto mais informação eu tenho, melhores decisões eu consigo tomar. Então, seja através de estações meteorológicas, seja através de sensores de campo, sensores de umidade. Hoje a gente está trabalhando com alguns sensores de planta, que mede a contração e a dilatação do tronco de café, para saber se a planta realmente está reagindo como deveria reagir. Então, quanto mais informação eu tenho, melhores decisões eu consigo tomar. Uma plataforma de análise, né, para que eu consiga ter dados de novo para tomar essas melhores decisões. No caso especificamente do café, nós estamos desenvolvendo um trabalho junto com a Universidade Federal de Uberlândia, campus de Monte Carmelo, desenvolvendo o modelo de coeficiente de cultivo do café para esse sistema. Então, é a pesquisa aliada à iniciativa pública também para endereçar esse tema, né? E, por fim, o controle. Eu tenho que conseguir automatizar
um projeto de irrigação através do meu telefone. E isso hoje já é possível. A gente já tem 30 projetos em café que operam dessa forma, aonde o agricultor consegue receber dados e consegue operar o sistema. Não, eu quero ligar minha bomba porque eu estou vendo que o meu sensor de solo está me dizendo que o solo não tem água disponível para a planta. Então eu vou acionar o sistema. Então isso, pessoal, é o futuro também que a gente vê da irrigação em café. E aí trazendo, esse é um dos clientes usuários desse sistema, e que ele coloca de uma forma bem simples e objetiva. Esse sistema ele permitiu, primeiro, que o meu administrador tenha as informações que ele precisa ter das condições da lavoura, e depois ele consiga manejar a irrigação de forma mais precisa, e mesmo quando ele precisar, de uma forma remota. E para mim, como proprietário, me trouxe mais tranquilidade e rentabilidade para o meu modelo de negócio. Então isso é um pouquinho do que a gente vê da digitalização da irrigação no café. E aí, para já ir finalizando minha fala, né, e que é super importante nesse contexto todo que eu trouxe para vocês, é a viabilidade da irrigação. A irrigação é viável? Não adianta eu vir aqui falar uma tecnologia que é sustentável, é bonita, a teoria dela é muito bacana, mas que no final do dia ela não remunere o agricultor. Então, eu trouxe um exemplo, eu tentei colocar isso aqui da forma mais simples possível, mas que, no meu ponto de vista, ilustra muito bem. Essa aqui é uma lavoura plantada em 2018, são fazendas vizinhas na Alta Mogiana, aonde o primeiro cliente plantou o café em dezembro sem irrigação, e o vizinho dele colocou um sistema de irrigação, fertirrigação, como falado até então. A primeira colheita foi esse ano, 2021. O primeiro, que não aderiu à irrigação, ele produziu 20 sacas por hectare. E o segundo cliente, já na primeira colheita, café com 30 meses, ele produziu 60 sacas por hectare. Hoje um projeto de irrigação, ele custa ao redor de 15 sacas por hectare. Então, o investimento na irrigação foi pago já na primeira colheita. E isso é o que a gente busca dentro do modelo de cafeicultura irrigada. Outra oportunidade que faz parte do jogo é o barter. Então é possível adquirir sistemas de irrigação com a moeda do agricultor, que é o barter. Então é uma operação que funciona em triângulo, através de uma trading, através da empresa de irrigação e através do agricultor. Então a empresa de irrigação fornece o equipamento e a consultoria, a capacitação. O cafeicultor entrega o café para a trading e a trading paga a empresa de irrigação. É uma operação bem simples e que funciona e que já está em operação aí há pelo menos para a irrigação na última década e nos últimos 10 anos. E já endereçando aqui eu estou vendo que eu tenho 30 segundos aqui, eu acho que eu vou conseguir me enquadrar bem aí no tempo. Por que a irrigação de fato ela pode transformar o modelo de negócio da cafeicultura? Eu trouxe alguns pilares que sustentam isso, né? E o primeiro deles aqui é o ter o máximo rendimento do cafeeiro, ou seja, expressar o potencial produtivo que de fato a planta de café tem para nos oferecer. Potencializar os insumos que já são aplicados, né, no modelo atual de negócio. Então, toda genética, semente, fertilizantes, ou seja, otimizar esses insumos aplicados. Neutralizar os efeitos do clima. A gente tem observado, cada ano é um ano. Se a gente não monitorar e não tiver ferramentas para combater isso, fica muito difícil jogar nesse cenário. A oportunidade de nutrir o cafeeiro a cada irrigação, né? E no final, né, otimizar e valorizar a propriedade que é irrigada. Então, para aqueles agricultores que pensam cada vez mais em expandir, em comprar novas fazendas, eu trago aqui uma mensagem final, né? Por que não ter uma nova fazenda bem debaixo dos seus pés?
né? A irrigação ela proporciona pelo menos 2 vezes mais produtividade, e a partir do momento que você insere a irrigação no modelo de negócio, em vez de comprar uma outra propriedade a 500 quilômetros de distância, eu consigo colocar uma outra propriedade bem debaixo dos meus pés. Basicamente é isso que eu queria dividir com vocês. Obrigado pela atenção de todos. Nós estamos aqui, mais uma vez eu queria agradecer o convite e a participação na Incoff 2021. Dizer que, para qualquer dúvida, nós estamos com o stand aqui ao lado. Nos colocamos aí à inteira disposição de todos vocês. Muito obrigado. Obrigada. Pode deixar aqui, por favor. Obrigada, Carlos. Parabéns pela apresentação. Importantíssima, né? Irrigação como agente transformador para que consigamos aumentar a produtividade da nossa cafeicultura cada vez mais.